Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre O Mundo Insone, coletânea de ensaios do Stefan Zweig. Zweig, que foi muitíssimo celebrado em vida pelas suas novelas, pelos seus perfis, pelas suas biografias, mas que teve a sua faceta ensaísta reconhecida apenas póstumamente. E isso se deve muito ao fato de que o Zweig veio a adotar essa posição de ensaísta mais tardiamente mesmo, porque em meio ao contexto polarizado no qual ele vivia, principalmente ali durante a Primeira Guerra Mundial, no Entre Guerras e durante a Segunda Guerra Mundial, ele não queria ser visto como polemista e evitava adotar posições extremas e emitir suas opiniões. Por isso, aliás, ele foi muito criticado porque, apesar de judeu, a oposição dele ao nazismo era bastante tímida, principalmente quando a gente compara a oposição dele a outros judeus que também conseguiram buscar exílio ou até mesmo alemães que emigraram após a ascensão de Hitler e se posicionavam veementemente contra tudo que estava acontecendo. Com Zweig, isso não acontecia tanto. Mas voltemos ao livro. Esta coletânea aqui é de organização do Alberto Dines, que foi um brasileiro grande estudioso da obra do Stefan Zweig, que tem até uma biografia sobre ele, intitulada Morte no Paraíso. Eu deixarei a foto aqui para vocês verem. E o curioso é que há diferentes tipos de texto aqui. O ensaio, eu não sei se falei isso aqui no meu canal ou se foi no Instagram, às vezes eu me confundo, mas eu até já comentei com vocês em alguma plataforma que o ensaio é um gênero um pouco indefinido, não tem uma fórmula muito certinha, tem esse consenso de que tem que ser um texto em prosa, não muito longo, que apresente opiniões sobre determinados assuntos, mas o consenso em torno do ensaio não vai muito além disso. Então a gente consegue ver diferentes tipos de textos sendo caracterizados como ensaios, e o Alberto Dines, na introdução que ele faz a essa coletânea aqui, diz quais os textos o Zweig considerava como ensaios. E a gente tem aqui na página 9. Como ensaios, Zweig admitia prefácios, necrológios, resenhas, conferências, perfis, crônicas e relatos de viagem, tal como acontecia nos jornais onde a maioria foi originalmente publicada. Então são esses diversos tipos de texto que a gente tem nesta coletânea aqui. E como de costume nesse tipo de vídeo aqui no canal, no qual eu falo sobre livros que reúnem diversos textos diferentes, eu irei comentar apenas sobre aqueles que me chamaram mais atenção, para a gente não ficar falando para sempre aqui. Apesar de que, pela quantidade de marcações, talvez vocês percebam que não foram poucos os ensaios que me chamaram a atenção neste livro aqui. E antes de falar sobre os textos em si, eu queria falar umas coisinhas sobre o gênero ensaio. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu adoro ensaios, e eu gosto tanto de ensaios porque eu acho que é o texto no qual o leitor mais sente que está em uma conversa direta com o autor, porque o autor tem que emitir sua opinião sobre alguma coisa ou sobre várias coisas, e muitas vezes você se vê na posição de confrontar a sua opinião sobre aquele assunto com o autor. Então acho que fica muito essa sensação de diálogo, sabe? Eu acho uma coisa mais informal, talvez. Eu gosto muito da ideia de leitura como sendo uma conversa entre autor e leitor e não uma coisa unidirecional, o leitor apenas absorvendo aquilo que o autor tem a dizer. E talvez nenhum outro gênero dê tanto esse tom de conversa, de diálogo, como o ensaio. E conversar com o Stefan Zweig, ai, que coisa maravilhosa. O Zweig me lembrou um pouco o Turgenev aqui, não só aqui, mas eu tive essa impressão também quando eu li a autobiografia, porque uma coisa que me impressiona muito no Turgenev é como ele conseguia observar muito bem aquilo que estava à sua volta, mas não só conseguia observar e retratar muito bem aquilo que acontecia à sua volta nas suas obras, mas também fazer algumas projeções a partir daquele cenário no qual ele estava inserido, analisar aquela realidade e fazer algumas projeções a partir disso. E lendo Zweig, eu penso que nesse ponto ele seria o equivalente austríaco do Turgenev. Talvez seja uma comparação meio doida, mas enfim, espero que tenha ficado clara. E agora vamos conversar sobre os textos em si. E vamos já conversar sobre o primeiro ensaio, chamado Montaigne e a Liberdade Espiritual. O Montaigne, para quem não conhece, foi o pai do gênero ensaio, inclusive os ensaios dele estão bem aqui, acho que vocês conseguem ver. É um volume bem grossinho, preciso muito ler, aliás, e eu já fiquei apaixonada pelo ensaio de cara, porque ele começa com a seguinte colocação: há alguns raros escritores que se abrem para qualquer pessoa de qualquer idade e em qualquer momento da vida. Homero, Shakespeare, Goethe, Balzac, Tolstói. E há outros que somente em um determinado momento se revelam em todo o seu significado. Montaigne é um deles.
E o Zweig justifica essa afirmação dele com o seguinte: ele havia lido Montaigne quando era mais novo e não entende muito o fascínio em torno daquele homem, porque que era um homem tão cultuado. Só que depois, quando ele se vê numa situação muito parecida com a de Montaigne, aí ele entende a grandiosidade daquele homem. E qual que foi a situação? O Montaigne viveu num contexto bastante conturbado, ele vive durante a Reforma, então quando muitos estavam tendo opiniões tolhidas, muitas obras estavam sendo proibidas também, e o Montaigne tenta manter a liberdade espiritual, a liberdade intelectual dele no meio daquele contexto. E é como o Zweig se sente durante as guerras, se questionando como é que ele poderia manter a liberdade individual dele em meio àquele caos. E ele encontra um pouco da resposta que ele procurava em Montaigne. Segundo Zweig, para entender a arte de vida e a sabedoria de vida de Montaigne, foi preciso, portanto, que surgisse uma situação semelhante à de sua vida. Foi preciso que, assim como ele, também tivéssemos que experimentar uma daquelas terríveis recaídas do mundo depois de um dos mais maravilhosos períodos de apogeu. Também nós tivemos de ser arrancado a golpes de chicote das nossas esperanças, experiências, expectativas e euforias, até o ponto em que não havia nada mais a defender senão a existência nua, crua, única e irrecuperável. Foi só nessa fraternidade do destino que Montaigne se tornou, para mim, o amigo indispensável, que consola e ajuda, pois o seu destino é desesperadoramente semelhante ao nosso. E a partir disso ele faz uma espécie de mini biografia sobre o Montaigne, fala um pouco da criação dele, que aliás foi muitíssimo interessante. O Montaigne nasce numa família super privilegiada, mas o pai dele não quer dar todos aqueles privilégios de cara para ele, então manda ele viver com uma família bem pobrezinha, ser criado ali, para ele entender o que realmente era a vida dura, entender a realidade da maioria das pessoas que o cercavam, e isso se mostrou muito importante para o Montaigne futuramente. Esse é o maior ensaio desta coletânea, e uma curiosidade é que foi escrito no Brasil e foi um dos últimos escritos do Zweig. Em seguida ao ensaio do Montaigne, veio uma seção chamada Os Mestres, que é sobre pessoas que foram muito importantes para a formação do Zweig. E nela há ensaios sobre 3 pessoas. O primeiro é sobre o Emile Verhaeren, o segundo é sobre o Romain Rolland e o terceiro é sobre o Sigmund Freud. E a coisa mais bonita e que é comum a esses 3 textos é a gratidão que o Zweig demonstra em relação àqueles que foram muito importantes para ele. Ele tinha muito isso de, apesar de ser uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito celebrada, ele costumava se colocar em segundo plano e exaltar aqueles que foram importantes para sua formação. E é isso que ele faz nesses 3 ensaios aqui. O Zweig escreve o ensaio sobre o Verhaeren depois do falecimento dele, ele morre em meio à Primeira Guerra Mundial, e eu queria ler alguns trechinhos aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do quão bonito isso é. Ele diz: "Hoje sei o quanto lhe sou grato, só não sei se conseguirei consolidar essa gratidão através de palavras. A obra de Verhaeren tinha chegado cedo às minhas mãos. Por puro acaso, pensei inicialmente, mas há muito tempo sei que devo esse encontro a uma daquelas coincidências que, em todas as decisões humanas de uma vida, são as necessidades verdadeiras e talvez inatas." Em seguida vem um ensaio sobre o Romain Rolland, que foi Nobel de Literatura em 1915 e que, segundo o Zweig, foi a pessoa mais importante na formação intelectual do próprio Zweig. O Zweig, aliás, escreve uma biografia sobre o Romain Rolland, aqui ele fala também um pouco sobre a vida dele. E, gente do céu, olhem isso aqui. O Rolland estava num dilema íntimo, num momento meio de desespero, e aí o que acontece? Nesse dilema mais íntimo, Rolland se decide por um ato totalmente sem perspectiva. Uma bela noite, o estudante se senta à mesa e, em seu desespero e angústia, escreve uma carta para Tolstói, para que lhe ajude e lhe dê um conselho, explicando como pode se salvar dessa situação. Rolland pega a carta, joga na caixa do correio e não pensa em uma resposta. Passam-se semanas de silêncio. Mas um dia, quando o estudante, o jovem, volta à noite para o seu quarto, há uma carta pousada sobre a mesa. Ou melhor, um pacote com uma carta de 38 páginas em francês que Tolstói lhe escreveu. Essa carta foi, para Rolland, a verdadeira decisão de vida. Não digo isso no sentido do que estava escrito naquela carta, que Entre Mentes também já foi publicada. O conteúdo não importa, mas no sentido de que um estranho, o homem mais ocupado de seu tempo, perdera 2 dias de sua vida para ajudar a alguém totalmente estranho e que passava por uma aflição. Tolstói é maravilhoso.
E após isso ele comenta um pouco sobre os desdobramentos dessa carta de Tolstói na vida do Romain Rolland. Aliás, Tolstói tinha muito isso mesmo de responder cartas. Ele recebia uma correspondência muitíssimo volumosa, mas se desdobrava para responder tudo. Inclusive, não sei se vocês sabem que ele escreveu uma carta para o Gandhi e que também foi determinante na vida dele. O texto sobre o Freud também é escrito sobre a ocasião do falecimento dele. E é muito bonito como o Zweig reconhece toda a contribuição do Freud, não só para ele mesmo, porque quem leu a obra do Zweig ou viu algum vídeo no canal sobre ela já deve saber que o Freud teve uma influência muito grande na obra do Zweig, principalmente nessa questão da psicanálise mesmo. Eles foram grandes amigos durante 3 décadas, mas também a contribuição do Zweig para a sociedade mesmo. Ele fala que foi uma grande perda. Em seguida, há um ensaio dedicado ao Theodor Herzl chamado O Mentor. Zweig o tinha como seu mentor literário e aqui novamente ele demonstra muita gratidão em relação a ele, mas eu queria destacar uma frase específica. Eu já falei várias vezes sobre essa frase lá no Instagram e virou um lema da minha vida, que é a seguinte: quanto mais amo alguém, mais respeito o seu tempo. O mundo seria mais feliz se as pessoas seguissem essa frase. O próximo ensaio que eu quero ressaltar é um chamado A Tragédia do Esquecimento, que foi escrito no século passado, mas poderia muito bem ter sido escrito nos dias de hoje, pois permanece válido. E, infelizmente, dada a natureza do ser humano, acho que permanecerá válido para todo o sempre. Vou ler aqui um trechinho e vocês vão entender o porquê. Certamente é inato nos homens e na humanidade esse impulso rumo à verdade, essa paixão por compreender. Mas, da mesma forma, é inato um estranho instinto que age na direção oposta e que, com sua força gravitacional, barra a ascensão para o infinito. Trata-se do desejo inconsciente e, muitas vezes, consciente de indivíduos, povos e gerações inteiras de esquecer de novo à força uma verdade a qual chegaram a duras penas, de abrir mão voluntariamente dos avanços da compreensão e de voltar a se refugiar na insensatez mais selvagem, porém também mais quente. O Brodsky também fala um pouco sobre esse tema na coletânea chamada Sobre o Exílio, que eu já até resenhei aqui no canal. Disso do ser humano se sentir mais confortável naquilo que lhe é conhecido e estar disposto a voltar para isso mesmo sabendo que aquilo não lhe trará benefícios. E esse ensaio é escrito quando a Segunda Guerra Mundial está se deflagrando, porque após o fim da Segunda Guerra Mundial tinha-se muito a ideia na Europa de que aquilo foi um horror que não iria mais se repetir. E ele comenta um pouco sobre isso aqui. Ele diz: nunca uma época deixou transparecer com mais clareza do que a nossa esse impulso de todo um tempo, de toda uma geração para o esquecimento, para a vontade de esquecer. Pois parece que há uma misteriosa relação entre a intensidade da verdade e a aceleração com a qual ela foge à consciência. Recordemos com toda a honestidade, quando a guerra chegava ao fim, houve um momento maravilhoso na Europa. Foi como abrir os olhos, despertar de um sonho ruim, cair em si. E aí, pouco tempo depois, uma tragédia ainda maior acontece. E o Zweig comenta: é bem isto o que torna o nosso tempo tão terrivelmente trágico, tão repugnante e tão desesperançado. O fato de ser um tempo da crença descrente, de todos os ideais nacionais e políticos que hoje são gritados terem um tom equivocado e soarem movidos por uma intenção, de não virem de dentro. Eu acho que este ensaio aqui foi dos meus favoritos, porque dá muito pano pra manga, sabe? Pra gente pensar sobre muita coisa a partir do que ele discute aqui. E ele encerra o ensaio com um parágrafo que contém a seguinte frase: toda verdade é inútil se voltar a ser esquecida. Em seguida a esse, tem outro ensaio que eu queria destacar, que é A Monotonização do Mundo. Vocês lembram que no início do vídeo eu falei que eu admirava muito essa habilidade do Zweig de olhar o que estava acontecendo ao redor dele e fazer alguns prognósticos a partir disso? Pois é, aqui o Zweig praticamente fala da globalização e dos efeitos dela quando o conceito ainda nem existia. Monotonização do mundo. Tudo se torna mais uniforme nas manifestações da vida exterior. Tudo se nivela de acordo com um esquema cultural homogêneo. Os hábitos individuais de cada povo se desgastam, os trajes se uniformizam, os costumes se internacionalizam. Cada vez mais os países parecem se encaixar uns nos outros. As pessoas agem e vivem conforme um esquema. As cidades se assemelham cada vez mais fisicamente. Aí depois ele vai discorrendo um pouco, dando alguns exemplos para justificar essas colocações dele, e mais para o fim ele fala das consequências. E a primeira consequência que ele enumera é o fim de qualquer individualidade, inclusive na aparência externa. Gente, eu li isso aqui, eu só consegui lembrar de harmonização facial.
O ensaio é basicamente dividido em sintomas, que aí ele fala do que está acontecendo, das cidades cada vez mais parecidas umas com as outras, das consequências, depois da resistência, para ver o que você está fazendo contra isso, e por fim, qual seria a salvação, se é que há uma. Nossa, outro ensaio que eu gostei pra caramba. O penúltimo ensaio que eu queria ressaltar aqui é um chamado Aos que Não Podem Falar. A Hannah Arendt foi uma grande crítica do Zweig, principalmente por causa dessa oposição mais tímida dele ao nazismo. Ela acha que ele deveria ter se posicionado com mais veemência, mas ela reconhece que este texto aqui é um dos melhores dele e realmente é uma coisa muito sensível sobre aqueles que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E o Zweig sente isso de uma forma um pouco mais intensa porque ele era judeu, então fazia parte daquele povo que foi massacrado durante a Segunda Guerra Mundial. Estava muito ali no foco também dos acontecimentos, ele vivia na Áustria, então é uma questão que o toca muito, ainda mais de ver como era um povo tão livre que cruzava fronteiras sem mesmo apresentar um passaporte e no fim das contas não se vê seguro dentro da sua própria pátria. E nesse ensaio ele até se redime um pouco sobre o silêncio que ele fez durante muito tempo. Ele começa o texto dizendo o seguinte: acredito que o primeiro dever de todos os que têm a liberdade de se expressar hoje em dia é falar em nome de milhões e milhões de pessoas que já não podem mais fazê-lo porque foram alienadas desse direito inalienável. E aí ele descreve como toda a tragédia aconteceu, como que o estrangulamento da liberdade foi feito. E no fim do ensaio ele diz: um dia, mais tarde, quando conhecermos toda a sua dimensão, quando soubermos de milhões e milhões de vidas felizes que ele engoliu, a humanidade terá vergonha daqueles que conspurcaram um século com atos de crueldade inútil. Um século cujo progresso, cujas ciências, cujas artes e maravilhosas invenções eram o orgulho e a crença de todos nós. E por fim, destaquei o último ensaio chamado A Viena de Ontem, que lembra muito a autobiografia, inclusive no título, né? Porque aqui a Viena de Ontem e a autobiografia é o mundo de ontem. Esse ontem tinha uma conotação muito forte para o Zweig. O Dines até fala um pouco disso aqui. Ele diz que da palavra ontem, mais do que nostalgia, além da transição temporal, Gestern, naquele momento, Gestern é ontem em alemão, naquele momento significava um corte abrupto, violento, total. E ok, talvez este ensaio tenha sido o meu favorito da coletânea toda, porque é lindo. Eu sou muito fascinada por esse período da Viena como metrópole cultural do mundo. E aqui ele fala um pouco da Viena nessa época, antes da Primeira Guerra Mundial. Qual que era o papel dessa cidade cujo povo estava unido pelo ideal da arte, pelo ideal da liberdade. Ai, é lindo demais. E eu queria destacar um trechinho aqui que para mim representa muito do que possibilitou com que Viena fosse aquilo que foi um dia. Que é: por se constituir de tantos elementos estrangeiros, Viena se tornou o solo apropriado para uma cultura coletiva. O que vinha de fora não era considerado hostil, antinacional, não era arrogantemente rechaçado como algo não alemão, não austríaco, e sim venerado e procurado. Misturar os contrários e criar, a partir dessa constante harmonização, um novo elemento de cultura europeia. Esse foi o verdadeiro gênio dessa cidade. Esse sempre foi o verdadeiro segredo de Viena: aceitar, absorver, unir através da conciliação espiritual e dissolver dissonâncias em harmonia. Não é lindo isso? Ai, mais um livro sensacional de seu Stefan Zweig. Aliás, muito me perguntam sobre qual livro é melhor começar a leitura da obra do Stefan Zweig. Tem até um post meu no Instagram sobre isso, eu vou deixar linkado aqui no box de informações. E, sendo bem sincera, o Zweig tem uma escrita muito tranquila, então praticamente por qualquer um que você pegar para começar a obra dele, você vai ser bem sucedido, porque, como eu disse, é uma coisa muito tranquila. Mas este aqui é um que eu indico que você já tenha tido contato com alguma coisa dele antes, de preferência a autobiografia, que aí você fica sabendo de tudo pelo que o Zweig passou, porque eu acho que saber disso é importante para entender por que alguns temas são tão caros para ele, porque ele vai bater numa mesma tecla diversas vezes ao longo deste livro aqui, e lendo a autobiografia antes você consegue perceber o porquê, mas recomendo muitíssimo, fortemente, Zweig, maravilhoso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.